A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Oh, glória! Graças a Deus eu estou bem. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar falando sobre a promessa de Deus. Veja só, é a quarta lição, a promessa de Deus, a promessa e obediência. Nós estamos falando sobre promessa nesse trimestre, nesse quarto trimestre aí de 2024, e é uma lição maravilhosa, Louvado seja o nome do Senhor. Feita aqui pelo pastor Elinaldo Renovato. Lição maravilhosas, e nós estamos vendo aqui, amados, sobre a obediência, a promessa de Deus e a obediência. Hoje a lição 4 vem falando sobre a promessa e a obediência. A semana passada nós tivemos aqui a lição 3 que falou sobre a promessa de Deus para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, a promessa de Deus para a igreja, a promessa de Deus para Israel foi na lição 2. A lição 3 foi a promessa de Deus para a igreja. E hoje é a promessa e a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, fique conectado conosco aí nesse canal. Você que chegou aí pela primeira vez, Deixa aí já o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nosso trabalho e divulgue aí nossos trabalhos. Cada vez que você deixar o like aí, aquele sinalzinho que gostou, e se você ficar um pouco de tempo aí, assistindo o nosso vídeo, o YouTube ele vai entender que você gostou e ele vai compartilhar para outras pessoas. É assim que funciona. Ele vê que você ficou detido ali no vídeo por um período de tempo. Se você entrar e sair rápido, ele não vai divulgar, ele vai entender que você não gostou, então ele não vai divulgar para outras pessoas. Mas se você ficar ali um pouco de tempo, mesmo se assistir o vídeo até o final, ele vai indicar para muita gente estarem assistindo. Isso aí nos ajuda muito no nosso canal, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para mais este vídeo, esta aula maravilhosa. Você que vai dar aula aí, no próximo domingo aí para os seus alunos, professores também, tem dicas maravilhosas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tem estudo maravilhoso que você pode agregar aí ao seu estudo, e dar aula aí para seus alunos. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá, que nós vamos estar estudando aqui nessa aula de hoje. São coisas maravilhosas. Preste atenção na aula que você vai ter grande proveito. A Escola Bíblica Dominical, amados, é um curso melhor do que um curso teológico. O curso teológico você começa a estudar e ele tem fim. E a Escola Dominical, cada domingo, todos os dias, é gratuito. Você pode estar aí nos acompanhando através de nossos trabalhos aí e aprendendo palavras que você talvez não aprenderia em um período curto de tempo aí no curso de teologia. Na Escola Bíblica Dominical você aprende muito mais, assistindo e revendo aí nossos trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a promessa de Deus, as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa e obediência. Irmãos, este é o título do trimestre, a promessa de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta aula é do domingo, 27 de outubro de 2024. Já estou colocando para vocês aí no ar, para vocês já irem assistindo e tomando nota aí de algumas coisas que você queira passar na sua classe, você professor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a lição 4, adultos, promessa e obediência. E o que nós vamos estudar nesta lição, amados? Nessa lição de hoje, nós iremos ver que a Bíblia ensina que há uma ligação entre promessa e obediência. Sim, é isso mesmo, há uma ligação entre promessa e obediência. Eu venho sempre falando aqui que a promessa de Deus, ela é condicional para nossas vidas. Mas como assim, irmão Luiz? Ela é condicional porque quando Deus promete uma bênção para mim, para você, nós temos que fazer a nossa parte. Tem promessas que é incondicional, não depende de nós. Deus vai cumprir, mas tem outras promessas que para Deus cumprir, ela depende de nós, ela é condicional, ela é com uma condição. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a condição? Nós vamos discorrer aqui, Deuteronômio 28, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que o Paulo falou: ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundice. Então, se nós temos a promessa, temos que nos purificar para que essa promessa aconteça em nossas vidas. Então,
A Bíblia nos ensina isso aí, que há esta ligação entre promessa e obediência. Desde o Antigo Testamento, irmãos, a obediência é vista como princípio divino, e essa exigência permanece no Novo Testamento também, que, Deus que faz promessas, o Deus que faz promessas ao seu povo também exige obediência à sua palavra para que possamos viver suas promessas. Certo? Então ele exige obediência. O mesmo Deus que faz promessa no Antigo Testamento continua fazendo também no Novo Testamento. Ouça isso no nome de Jesus. Com a mesma demanda de obediência. Nesta lição será estudado, então, quais são os termos da obediência, ok? Quais são os termos da obediência do Novo Testamento, né? No Novo Testamento, conceito aí, conforme revelado no Novo Testamento, aqui nós vamos estar vendo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos já o texto áureo, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que está escrito aqui na lição, né? Estou aqui com a lição da CPAD, lições bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor, que é a lição do professor. Mas se você tiver aí, de posse da sua lição também, que seja de aluno ou do professor, você pode também estar acompanhando os assuntos que nós estaremos pregando aqui. E na tradução NTLH, vai nos dizer assim: continuou Jesus, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, né? É o mesmo capítulo de João 14, versículo 15. Irmãos, o Senhor Jesus estava prestes a se despedir de seus discípulos e eles seriam tomados pela tristeza, ok? Então, diante disso, como poderiam demonstrar o seu amor por ele? Como poderia demonstrar o seu amor por ele? A resposta que Jesus lhe deu foi clara: quando os seus mandamentos, guardando seus mandamentos, não por meio de lágrimas, mas por meio da obediência. Os mandamentos do Senhor, queridos, são as orientações que ele nos deixou nos evangelhos, assim como em todo o restante do Novo Testamento, né? Então, a obediência como expressão de amor a Cristo, muitas vezes podemos nos sentir tentados a expressar nosso amor por Jesus apenas por meio de emoções ou gestos, sentimentais, como, por exemplo, lágrimas e palavras. No entanto, o verdadeiro amor, ouça isso no nome de Jesus, o verdadeiro amor por Cristo se manifesta pela obediência à sua palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que querem demonstrar um amor a Cristo com lágrimas, com sentimentos, com remorso. Mas não é isso. É quando se obedece à palavra de Deus. Aí sim, é quando vocês estão realmente amando o Senhor. É quando você guarda. Olha que diz o versículo 23 do mesmo capítulo 14. Se vocês me amarem, guardará a minha palavra e o Pai o amará. Quer dizer, se você ama, você guarda a palavra. Se obedece a palavra. E o Pai o amará e viremos para eles e faremos nele morada. Certo? Então, se a pessoa ama Cristo, o primeiro passo é obedecer a sua palavra. Porque a Bíblia diz que o amor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que nós possamos amar a Cristo obedecendo a sua palavra. Isso, queridos, nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo diariamente, se nossas atitudes e decisões estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus. Então, amar a Cristo, queridos, não é apenas sentir, mas agir, conforme seus mandamentos. Não é apenas sentir, mas é agir conforme os mandamentos do Senhor. E outro ponto aqui que eu quero estar frisando aqui com vocês é reconhecendo a relevância de toda a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. A instrução de Jesus sobre guardar seus mandamentos se entende não apenas aos evangelhos, mas se estende não apenas aos evangelhos, mas a todo o Novo Testamento. Isso nos lembra da importância de estudar e aplicar toda a Escritura, reconhecendo que os ensinos e orientações de Cristo estão espalhados por todo o Novo Testamento.
ok? Para uma vida de obediência plena, nós devemos buscar um conhecimento profundo e prático de toda a palavra de Deus, permitindo que Ele guie nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você permite, ouça isso no nome de Jesus, então você terá aí, louvado seja o nome do Senhor, você estará permitindo que Ele venha guiar as suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos aqui agora pulando para a verdade prática. Louvado seja Deus. Nos diz assim a verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam, né, diversas áreas da vida. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, primeiro, a obediência a Cristo, né? A ideia inicial do texto aponta para o conceito de submissão à vontade e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Lá no contexto aqui, então, no contexto cristão, a obediência a Cristo envolve seguir seus mandamentos de todo o coração, com objetivos e intenções aí de glorificá-lo e agradá-lo. Sim, isso aí é que ser obediência. Ouça isso no nome de Jesus. No contexto cristão, a obediência é isso aí. É quando você, né, com a obediência a Cristo, é quando você envolve aí seguir os mandamentos, né, de todo o coração, com os objetivos aí, objetivos e intenções de glorificá-lo e agradá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a maior obediência que nós temos. É quando a nossa intenção no nosso coração é seguir a Cristo, é obedecer, ouça isso no nome de Jesus, com esse objetivo, amados, de glorificar e agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós nascemos para glorificar o nome do Senhor e para agradá-lo em todas as coisas. E segundo ponto aqui, amado, demanda bênçãos espirituais. A palavra demanda implica que a obediência a Cristo resulta em uma contrapartida aí, que neste caso são as bênçãos espirituais, né? Bênçãos espirituais são entendidas aí como presentes que Deus concede àqueles que seguem os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas aí são as bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, outro ponto aqui que é muito interessante é que influenciam aí diversas áreas da vida, né? A última parte do texto destaca que essas bênçãos espirituais não ficam restritas, né, à dimensão espiritual ou religiosa, mas tem um impacto, né, abrangente. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Influenciam diversas áreas da vida. Então ela tem esse espaço abrangente. Elas afetam diferentes, né, esferas da vida do indivíduo, como relacionamentos, decisões profissionais, emoções e saúde mental e por aí, né? A implicação aqui, amados, é que a obediência a Cristo, ela traz transformações profundas, ok? Promovendo equilíbrio, harmonia e prosperidade em diferentes contextos da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo a aula? Como é maravilhoso, como uma coisa vai abrangendo aí a todas as áreas da vida do ser humano? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, queridos, está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 e o 9. Aí do 9 você vai ler até o versículo 12, e também está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 a o versículo 13. Nós vamos pular aqui a leitura bíblica em classe. Provavelmente você tem aí, né, uma Bíblia, você tem a lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é coisa que o professor vai passar também na aula com seus alunos. E nós não vamos ficar aqui detido muito tempo aqui na leitura, na leitura dos tópicos também. Nós vamos mais ao comentário, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que o nosso tempo seja aí rápido, para nós estarmos aplicando a nossa lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aí, amados,
você fica à vontade aí, os professores, para estarem aplicando aí, conforme vocês quiserem fazer na sua classe, né? A leitura bíblica em classe e os tópicos, né? Que eu não vou ler também, vou só comentar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, vou deixar um breve comentário aqui para vocês. Eu espero que esteja ajudando aí nas aulas que vocês irão preparar aí para a próxima aula, essa aula 4. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim, vou ler só a introdução, diz assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou. No Novo Testamento, ela continua sendo requerida, ouça isso no nome de Jesus, por nosso Senhor, para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Então, amados, a obediência à palavra de Deus, ela é essencial para as suas promessas, para que as suas promessas se cumpram, né, em nossas vidas, em seu povo, em sua igreja, desde a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, conforme diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, a humanidade, ela luta contra a tendência, né, à desobediência. O relato bíblico aqui, da queda do Éden, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, ele demonstra como, né, apesar de Deus ter provido tudo o que Adão e Eva precisavam para viver em plenitude, eles cederam à tentação ouvindo a voz do inimigo, né, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então, eles preferiram dar ouvido à voz da serpente, que era Satanás, ali encarnado naquela serpente, e preferiram dar ouvido àquela voz estranha, a voz do inimigo, do que dar ouvido à voz de Deus, que todos os dias pairava no jardim, aquela voz suave, e conversavam com eles ali. Então, amados, a tentação de Satanás, né, um querubim caído, né, vocês sabem a história porque que ele caiu, né, foi rebelde, se rebelou contra Deus, queria fazer o seu trono acima do trono de Deus e ser maior do que Deus, e por isso ele foi expulso lá do céu, por causa do seu orgulho, da sua soberba. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que os orgulhosos, eles caem, ouça isso no nome de Jesus, mas a humildade, ela procede de Deus, e Deus abençoa aqueles que são humildes, ouça isso no nome de Jesus. Então, essa tentação de Satanás, querido, que é um querubim caído, visava distorcer a verdade divina, aliás, oferecendo a falsa promessa de que a desobediência não traria consequências. Foi o que a serpente falou para Eva, que nada, vocês não vão morrer, vocês vão ficar sábios igual a Deus, tal. Então ele não apresentou as consequências, mas sim apresentou ali uma solução, sei lá, a serpente estava ali fazendo com que a pessoa, né, visse só coisas boas que iriam acontecer, e não ofereceu ali, não mostrou o que traria, as consequências que traria. Então, ela foi seduzida pela sua própria concupiscência, né, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Então, ela desobedeceu a Deus e compartilhou seu erro com Adão, o seu marido. O resultado foi a morte física e espiritual, né? O que resultou em consequências trágicas, não apenas para eles, poderia ter ficado só eles, né? Mas não apenas para eles, mas para toda a humanidade, como Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 12 ao 14, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fala que todos pecaram, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, somente por meio da obediência, irmãos, por meio da obediência consciente e amorosa à palavra de Deus, o ser humano pode reverter as consequências do pecado e experimentar aí as bênçãos e promessas divinas. É através da obediência. Então, a obediência, querido, ela é a chave para restaurar a comunhão com Deus
e viver segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí mais um ponto aí nessa verdade prática, né, que nós devemos obedecer. Se nós queremos ser prósperos, se nós queremos ter vitória, devemos obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro tópico desta lição. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência no Antigo Testamento. A obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Louvado seja o nome do Senhor. O concerto de Horebe. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos pular aqui a leitura desse tópico, né? Por favor, vocês fiquem à vontade, os professores que irão dar suas aulas, como eu já falei, fiquem à vontade. A gente costuma, quando está em sala de aula, né, com os alunos todos aí reunidos, nós apresentar cada aluno, a gente pede para ler um tópico e depois nós vamos com comentário, né? Mas aqui, como eu estou falando para vocês, né, para os professores que irão preparar aí suas aulas, nós vamos só comentar, né, o comentário aqui desse tópico, e lá vocês vão estar justamente fazendo conforme nós costumamos fazer em sala de aula, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a diferença entre aliança e promessa no contexto bíblico, queridos, é teológico e ela é significativa, pois ambos conceitos estão interligados aí, mas possuem características distintas. Vamos lá. Primeiro, aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós vemos aqui nesse tópico 1, que vai falar sobre conceito, sobre aliança, sobre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aliança, né? Definição de aliança. A aliança é um acordo sagrado ou um pacto, né, estabelecido entre Deus e o ser humano, ou um grupo específico, né, onde há compromissos mútuos. Uma aliança bíblica, por exemplo, envolve um relacionamento formal, no qual Deus oferece bênçãos, orientações e proteção. Em contrapartida, o povo deve obedecer às leis, mandamentos e princípios divinos. E segundo ponto, características, né? As características dessa aliança. A aliança, ela é um compromisso, né, relacional, normalmente acompanhado por condições como obediência ou fidelidade, e muitas vezes aqui eles envolvem sinais visíveis como o arco-íris, por exemplo, o arco-íris ali na aliança com Noé, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13, né? A Bíblia vai nos falar que Deus colocou aquele arco-íris ali para que quando o povo visse, quando Noé visse aquele arco-íris ali, quando vai chover, sempre forma aquele arco-íris, seria um pacto que Deus estava fazendo com Noé, de que não acabaria mais, não terminaria mais a raça humana, né, com o povo, com os viventes da terra, através da chuva, ou seja, no nome de Jesus. Então, sempre que vai chover, que você vê o arco-íris, Deus está fazendo você lembrar do pacto que ele fez com Noé, né, que não terminaria mais a raça humana ou os seres viventes com a chuva, né? Gênesis 9, versículo 13. Ou mesmo a circuncisão na aliança com Abraão, né? Você pode ver lá em Gênesis 17, versículo 10. E outro ponto aqui muito importante é o exemplo, né? A aliança mosaica, por exemplo, estabelecida no Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés e fez um pacto com o povo de Israel, eles deveriam seguir as leis, né? E em troca, Deus os abençoaria. Aqui, Deus estava fazendo um pacto com ele, né? Um acordo. Vou sair no nome de Jesus, lá em Êxodo 19, do capítulo 19 ao capítulo 24, nós vamos ver ali esse acordo, esse pacto que Deus faz com o povo de Israel, que eles deveriam seguir as leis de Deus e em troca Deus o abençoaria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que essas promessas, elas são condicionais. Quando Deus fala para o homem, louvado seja o nome do Senhor, é para ele obedecer. Se ele não obedecer, realmente não irá se cumprir as bênçãos na vida dele. Vou sair no nome de Jesus. Segundo ponto aqui, promessas, né? As promessas, definições de promessa. As promessas, elas são declarações divinas de algo que Deus vai cumprir independentemente da resposta humana, ou que podem estar vinculadas a uma condição. Viu o que eu falei no começo? Ela pode se cumprir, certo? Na vida do ser humano. Ela pode estar aí, pode se cumprir aí através, independente da mente humana, né? Resposta da mente humana, ou
que pode também estar vinculada a uma condição, né? Promessas geralmente expressam o compromisso, né? O compromisso de Deus em realizar algo específico. Ouça isso no nome de Jesus. E a característica aí dessas promessas? As promessas, elas podem ser incondicionais, né? Quando depende apenas da vontade de Deus. Essa aí são as incondicionais, que eu até já falei em outra aula aqui, e também falei hoje no começo aqui agora, né? Elas podem ser incondicionais quando, né, depende apenas da vontade de Deus, quanto ela pode ser também condicionais quando há requisitos para o cumprimento da promessa. Então, elas frequentemente, amados, apontam para o futuro e são fundamentadas aí na fidelidade de Deus. E exemplo de promessa, né? A promessa feita a Abraão, por exemplo, né, de que ele seria pai de uma grande nação, como diz lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3, e que todos os povos seriam abençoados através dele, embora Abraão tivesse que obedecer e ter fé, né? A promessa em si ela foi unilateral. Deus a declarou e a cumpriu. Ouça isso no nome de Jesus. Né? Você vê que Abraão, como Sarai, né, que ela deu a H egípcias, quer dizer, saindo totalmente fora aí das promessas que Deus havia prometido, que a promessa seria com o filho das entranhas de Abraão e de Sara, porém ela achou que estava demorando e deu a egípcia, sua escrava, para Abraão ter relação com ela e ter o filho, achando ela que ia ser o herdeiro das bênçãos, né, que Deus haveria de dar para Abraão. Ouça isso no nome de Jesus. Então, mas mesmo assim, Deus cumpriu, mesmo ela saindo da posição, saindo do lugar, né, fazendo aquele arrumadinho, querendo ajudar Deus, Deus ainda cumpriu. E resumindo aqui a diferença, amados, aliança é um pacto ou acordo mútuo, né, que envolve condições e responsabilidades para ambas as partes, exigindo obediência e fidelidade. Então, isto é aliança. Ouça isso no nome de Jesus. É quando exige aí condições, envolve condições, responsabilidades para ambas as partes, né? Exigindo aí obediência e fidelidade. Se faltar isso daí, amados, estamos perdidos. E promessas, queridos, também é a declaração de um compromisso que Deus fará, podendo ou não depender de uma ação do ser humano para ser cumprida, certo? Então, essa aí é uma declaração de compromisso que Deus fará. Louvado seja o nome do Senhor. Que ela pode ser aí, né, se cumprir dependendo do ser humano ou não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Embora as alianças de Deus elas possam conter promessas como a promessa de proteção ou bênçãos, as promessas não necessariamente exigem uma aliança formal para serem estabelecidas, ok? Não é necessariamente exigir aí uma forma para ser estabelecida. A promessa de Deus, né, não necessariamente ela não exige uma aliança. Nem todas as promessas, né, exigem uma aliança para que ela seja estabelecida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui correndo para o segundo subtópico deste tópico 2, né? O concerto nas campinas de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Vamos aqui ao comentário, né? Nós vamos estar comentando aqui os capítulos 27, o versículo 30, né? Vai falar sobre as bênçãos, sobre as maldições ali. Louvado seja o nome do Senhor, de Deuteronômio, né? Capítulo 27 ao capítulo 30 por ali. Nós vamos ver aqui que Deus exigiu ali fidelidade, né? Que ele fala, se porém, no versículo capítulo 28, se obedeceres atentamente o que eu vos mando, tal, as bênçãos virão, te alcançarão, tal, por ali, né? Amados, entre Horebe e Moabe, quase 40 anos se passaram. Então foi uma nova geração, se levantou, né? O povo havia rompido a aliança de Deus, que a aliança ali, rompeu ali aquela aliança, né? A aliança que Deus fizera ali com eles no Monte Sinai. E agora Moisés os convoca para ratificar a aliança contida em Deuteronômio, né? Firmada ali nas campinas de Moabe, pouco antes de entrarem na terra
na terra, os israelitas não tinham entendimento suficiente do Senhor e de seus propósitos para eles, né? Então, Jeová desejava lhes dar coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas a sua incredulidade, né, a incredulidade do povo e a desobediência a Deus, eram constantes, o impediam de receber esses benefícios. Então, as bênçãos prometidas aqui, elas abrangem a preeminência entre as nações, né, prosperidade material, né, aí fecundidade, colheitas abundantes, vitórias nas batalhas e sucesso nos comércios, né, exterior, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao versículo 14, que vem ali todas aquelas bênçãos que virão sobre as pessoas e alcançariam. Temos também, a partir do versículo 15, as maldições ali incluídas, né, que são a escassez, esterilidade, ferrugem, seca, derrota nas batalhas, loucuras, medo, adversidades, calamidades e vulnerabilidade, tudo isso aí, né, do versículo 15 ao versículo 32 do mesmo capítulo 28. Então, os versículos 33 ao 37, né, prevêem o cativeiro numa terra estrangeira, né, essa profecia que se cumpriu quando o povo foi levado cativo pelos assírios e babilônios, né? Israel seria pasmo, né? Provérbio e motejo aí entre todos os povos. Então Moisés, amado, ele faz lembrar, ele traz a lembrança aí ao israelita que as bênçãos e os juízos de Deus estavam condicionados à obediência. Então aqui ele faz questão de lembrar ao povo que essas bênçãos estão relacionadas à obediência. Então destacando assim a importância da fidelidade e submissão ao Senhor. Ao longo de todo o Antigo Testamento, né, Deus sempre enfatizou o valor da obediência. Qual pai que fica satisfeito quando um filho lhe desobedece, não é verdade? Quando o pai dá uma ordem, quando o pai fala com ele e ele não atende, louvado seja o nome do Senhor, faz lembrar daquele pai que chegou para o seu filho e falou: filho, vai trabalhar hoje na vinha, na minha vinha? E o filho falou assim: pai, eu vou. E não foi. Aí chegou para outro: meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Pai, eu não quero ir. Mas depois, aquele que falou que ia, não foi, e aquele que falou que não ia, acabou indo, se arrependeu e foi. E a Bíblia elogia aquele que se arrependeu e foi. Então, obedeceu. Só tem bênçãos para os obedientes, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui muito interessante é as promessas provenientes da obediência, né? Promessas provenientes da obediência. Está no terceiro subtópico, né? Nesse tópico 1, louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui rapidinho para a explicação aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amado, aqui tem uma nota aqui exegética. Deus ele prometeu ao povo de Israel que se obedecesse o Senhor lhe concederia prosperidade material, certo? Nós falamos aqui de Deuteronômio 28, versículo 1, eu vou falar aqui até o versículo 1 até o versículo 6. A ênfase das bênçãos de Deus nessa época estava nos bens, ok? Ali nos bens materiais e nas possessões territoriais também. Contudo, isso não se aplica a nós hoje, pois o Senhor não prometeu prosperidade financeira se lhe obedecermos. Em vez disso, as promessas, a dispensação atual se referem às bênçãos espirituais, certo? Tem pessoas aí, né, correndo atrás de bênçãos materiais, tudo mais e tal. Ali, eles teriam bênçãos materiais se obedecessem. Mas aqui, o Senhor agora, em vez de oferecer aqui bênçãos materiais, tão somente, ele também promete aqui as promessas, né, da dispensação atual, que se refere aí às bênçãos espirituais das nossas vidas, né, nas regiões celestes. Sempre você vai ver promessas de Deus ali, né, usando Paulo, usando vários apóstolos, e o próprio Jesus. A gente vai ver que, em primeiro lugar, é o reino de Deus. E depois, né, é lógico que com a obediência, Deus vai cuidar das demais coisas, né?
Você vai ver lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então, o entendimento errado, amado, desse momento da história e da aliança feita com Israel nesse período específico, ele gera muitos problemas e heresias como o eu determino, né? Sou cabeça e não cauda, onde eu pisar a planta do meu pé será tudo meu, e a terrível teologia da prosperidade também, né? Bem como o evangelho Wash, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, isso aí está fazendo com que muitas pessoas corram atrás de materialismo e esqueçam de buscar a Deus, né? Tem pessoas que estão aí correndo, desesperados, cabelando aí, arrancando o cabelo das cabeças, buscando especificamente os bens materiais. E há quem diga que a pessoa só é abençoada, só é próspera, que Deus só está com ele se for uma pessoa abençoada, se for uma pessoa rica, se for uma pessoa próspera materialmente. E não é isso. Muitas pessoas estão confundindo o ter com o ser. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo tópico, que vai falar sobre a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a obediência, louvado seja Deus, vamos lá. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obediência no Novo Testamento. Vamos lá. Irmãos, aqui um novo pacto, um novo tempo. Vamos fazer uma pausa para entender a doutrina das dispensações, né, de acordo com a perspectiva teológica do dispensacionalismo, certo? Deus ele dividiu a história da humanidade em eras, né, chamada de dispensação, que refletem diferentes formas de Deus administrar e lidar com o ser humano em determinados períodos, né? E embora Deus nunca mude em sua natureza, seus métodos podem variar ao longo do tempo conforme a necessidade e o contexto da humanidade. Então, a ideia de dispensação refere-se a uma maneira específica de Deus tratar o homem em certo período da história. Não está ligada apenas ao tempo, mas sim à forma de administração divina. Ok? Ouça isso no nome de Jesus. Exemplos de mudanças nas dispensações. Primeiro, após o dilúvio, por exemplo, Deus instituiu a pena de morte. Sim, lá em Gênesis 9, versículo 6, né? Diferente aí do tratamento aí dado a Caim, que foi poupado, certo? Gênesis 4, versículo 5. E segundo, em Levítico 11, certos tipos de alimentos eles foram classificados como os impuros, né? Todavia, em Marcos 7, versículo 19, ali a parte B, Jesus considerou puro todos os alimentos, né? Quando ele fala para Pedro, ali também quando Pedro ele vê aquele lençol que desce, cheio de répteis, cheio de coisas que era proibido, ali agora Jesus já trata os alimentos como puros. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, essas diferenças, elas mostram que Deus, né, em diferentes dispensações, pode aplicar regras e métodos específicos. A proposta de 7 dispensações, por exemplo, né, C.I. Scofield, não é unanimidade, mas é mais conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, nós temos aqui o período da dispensação da inocência, né? Gênesis 1 e 28, da criação até a queda de Adão. Ali ele estava vivendo o período da inocência. Quando Adão cai, já não é mais inocente, né? E segundo, nós temos ali a dispensação da consciência, Gênesis capítulo 3, versículo 7, da queda ao dilúvio, ali os homens têm a consciência que eles erraram. E terceira dispensação, governo humano, Gênesis 8, versículo 15, do dilúvio ao chamado de Abraão. E quarta, nós temos aí a promessa, que é Gênesis 12, versículo 1, do chamado de Abraão até a entrega da lei. E quinta dispensação, que é a lei, né, Êxodo 19, versículo 1, da entrega da lei até o Pentecoste. E sexto, né, vem agora, nasce a dispensação da igreja, Atos 2, versículo 1, do Pentecoste até o arrebatamento. E sétimo, né, a dispensação do reino, Apocalipse 4, 20, versículo 4,
né, o reinado milenar de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos voltar aqui ao assunto do subponto, né? A distinção entre lei e graça é fundamental. A lei, dada por Moisés, regulava a vida dos israelitas, enquanto a graça revelada em Cristo trouxe uma nova forma de relacionamento entre Deus e os seres humanos. Não mais baseadas ali em regras rígidas, mas em fé e graça. Ok? Então, na época, agora, na dispensação da graça, né, quando Cristo vem, e agora já não é mais baseado naquelas leis rígidas, mas na graça, né? Antigamente era olho por olho, dente por dente, quem matasse seria morto, tal. Agora vem a graça de Deus. O que é graça? É favor não merecido. É quando Jesus traz aquilo que nós não merecíamos, a vida, que se a pessoa pecasse, teria que morrer apedrejado. Agora Cristo veio. Um exemplo, aquela mulher que foi pega no adultério, né? Eles queriam que Jesus declarasse ali, que falasse que tinha que ser mortas, mas eles já erraram ali porque não levaram o homem, que a ordem da lei era matar os dois, então já erraram ter levado só ela. Também a graça também agora estava ali operando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as dispensações aqui, amado, elas nos ajudam a entender a maneira como Deus administra a história e interage aí com a humanidade ao longo do tempo. Embora as regras e os métodos mudem, o Evangelho e a salvação pela fé permanecem constantes, ok? Louvado seja o nome do Senhor, né? Embora as coisas mudem e tal, mas essas regras, né? O Evangelho e a salvação, elas permanecem constantes. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo subtópico. Jesus Cristo, o mediador. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, lá em Hebreus, duas razões são apresentadas para a superioridade de Cristo e do novo conceito. Primeiro, ele, né, Jesus, ele é o mediador de um pacto superior, agindo como um intermédio entre Deus e a humanidade, assim como Moisés fez com a antiga aliança também. No entanto, Cristo inaugura uma nova e melhor aliança, que cumpre e supera a antiga, certo? Então, segundo essa nova aliança, é baseada em promessas superiores, como a entrada no descanso eterno, né? Aquela entrada que Jesus prometeu, a entrada no descanso eterno de Deus, a herança eterna e o perdão total dos pecados, conforme predito em Jeremias 31. Isso aponta para uma nova era de salvação com benefícios muito maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que foi totalmente diferente, né? Veio aí contradizendo, né, as leis, né, de Moisés, que tinha que matar, né, o infrator, tinha que morrer, ou seja, em nome de Jesus, e eram muitas códigos, muitas coisas que teria que ser cumpridas ali na lei de Moisés, mas agora Cristo veio trazendo vida. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância, foi o que o Senhor Jesus Cristo falou lá em João. Então, amados, o texto bíblico ele vai nos dizer, veja só, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E é de fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, a aliança de Moisés, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos os conhecerão, desde o menor até o maior,
até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o texto bíblico que eu escolhi aqui para trazer para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que a graça, a promessa de Deus para nós hoje é bem mais ampla do que no passado, do que a antiga aliança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico, amados, desse tópico 2 ainda. Vamos lá. Tem muito, já vamos passando já muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, e vamos ver se eu quero ver se eu termino no menos de 1 hora, meu Deus do céu. Tá, né? Você vê que eu estou só comentando aqui os tópicos, não estou lendo, mas o tempo está indo embora, né? Vamos embora. A obediência do novo concerto. Terceiro subtópico desse tópico 2, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, queridos, vamos lá. Os ensinos do Novo Testamento, amados, eles mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor, ele ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? João 14:15, que foi o nosso textuário. Essa expressão, guardareis também, pode ser substituída por obedecereis, quer dizer, guardareis meus mandamentos ou obedecereis meus mandamentos. E isso, amado, significa que o nosso amor pelo Senhor, que foi primeiramente obediente ao Pai, né? Como diz lá em Filipenses 2:8, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Esse negócio de falar assim, eu amo, eu faço só de palavras, isso aí não funciona não, meus queridos. Né? Conforme está escrito lá em Atos 26:19, é obediência. Dessa forma, nós podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que os discípulos, os apóstolos, eles obedeciam a palavra de Deus e por isso eles eram cheios de graça. Onde eles passavam, milagres aconteciam. Você vê que não foram cheios de tão somente de bens materiais, não, foi da graça, do poder de Deus. Onde eles passavam, coisas aconteciam, milagres aconteciam na vida das pessoas, coxos eram curados, enfermos, até mortos ressuscitados, tudo isso aí porque eles obedeciam a palavra de Deus, não corriam atrás de materialismo, não estavam correndo atrás de riqueza. A maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo em nosso coração, e quando nós obedecemos a sua palavra, tudo pode acontecer. Ouça isso em nome de Jesus. Muitas pessoas, ao lerem o Novo Testamento, queridos, eles podem pensar que a obediência à palavra de Deus já não é mais tão necessária quanto era no Antigo Testamento, devido à graça que recebemos através de Jesus Cristo. Eu quero falar aqui, entretanto, essa ideia está em desacordo com a mensagem bíblica, certo? A graça de Deus, amado, ela que nos salva, não nos isenta da obediência, mas, na verdade, nos capacita a viver em obediência à sua vontade. Jesus Cristo, ao perguntar, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, lá em Lucas capítulo 6, né, versículo 46, ele deixa claro, querido, que a verdadeira fé se manifesta pela obediência. Então, ele não nos chamou para apenas ouvir sua palavra, não, mas para praticá-la. Quando reconhecemos Cristo como nosso Senhor, por exemplo, reconhecemos que Ele tem autoridade sobre nossas vidas e que devemos submeter-nos a essa autoridade, né? Se o chamamos de Senhor, devemos viver de maneira que reflita essa realidade, né? Então, a obediência é um fruto da nossa fé e demonstra aí que realmente nós pertencemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos ensina que fomos chamados para a obediência pela fé, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, e acho que é Romanos capítulo 16, versículo 26. Ou seja, a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas é obedecer. Acreditar, a Bíblia diz que Satanás, ele crê e estremece. Então, não é só acreditar, mas é obedecer. Então, a obediência, amado, ela é a prova de que a nossa fé é viva e genuína.
Então, a graça que nos foi dada aí não anula a obediência, mas a fortalece, né? Ao recebermos a nova vida em Cristo. Então, nós deixamos de ser filhos da desobediência, como diz lá em Paulo, fala lá os Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, e passamos a ser filhos de Deus, vivendo de acordo com os seus mandamentos. Infelizmente, muitos hoje em dia têm uma fé superficial, né, onde há uma aparência de obediência, mas falta a prática. Falta a prática, como o primeiro filho da parábola, né, em Mateus, que eu falei aqui, lá em Mateus 21, versículo 28 ao 32, muitos dizem sim para Deus, mas não cumpre o que ele ordena, né? No entanto, o que agrada a Deus não são palavras vazias, mas a ação que resulta de um coração transformado. Então, a verdadeira obediência, irmãos, é aquela que brota de um coração submisso à vontade de Deus. Essa aí é a verdadeira obediência, quando ela brota de um coração submisso à vontade de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem, fala muito sim para Deus, mas na hora de fazer não faz. Aí vem Tiago, ele reforça essa mensagem quando nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Enganando-nos a nós mesmos, como diz lá em Tiago 1 e 22, né? Acho que é isso mesmo. Somente ouvir a palavra sem praticá-la é enganar a si mesmo. Muitos se enganam pensando que basta participar, né, de cultos ou ter conhecimentos bíblicos, mas a Bíblia deixa claro que a obediência, eu até grifei aqui, a obediência é o que autentica aí a nossa fé, né? Somente quem obedece verdadeiramente é bem-aventurado. Só aqueles que obedecem, eles são verdadeiramente bem-aventurados, né? Tiago 1 e 25. Meus queridos irmãos, a graça de Deus não é uma aliança para desobedecer, mas é o poder para obedecer. A graça nos transforma e nos capacita a viver uma vida de obediência a Deus, não como uma obrigação pesada, não, mas como uma resposta de amor ao nosso Senhor e Salvador. Quando verdadeiramente nós entendemos a profundidade do que Cristo fez por nós, nossa resposta natural é querer agradá-lo e viver de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, a obediência ela continua sendo essencial no Novo Testamento. Não somos salvos pelas nossas obras, mas a obediência é uma evidência de que fomos transformados pela graça de Deus. Vocês entenderam isso aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Não somos salvos pelas nossas obras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a obediência é uma evidência de que fomos transformados pela graça de Deus. Tem pessoas que acham que pelas obras, fazendo caridade, fazendo... Não. Isso aí demonstra que você foi transformado. Quando você faz até porque Tiago fala, né? Mostra a tua fé sem as tuas obras, mostra a minha fé pelas minhas obras. Então, se a pessoa foi transformada, automaticamente ela é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que quer ver a outra pessoa sendo, né, participar da mesma bênção que você tem participado. Você vai dividir seu pão, sua roupa, e isso aí, né, mostra que você foi transformado pela graça de Deus, ok? Não é porque você vai dar um prato de comida para alguém, vai dar uma roupa para alguém, que você vai ser salvo. Não, você é salvo, então isso aí demonstra que você foi transformado e é uma pessoa misericordiosa. Vamos aqui correndo para o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bênçãos espirituais. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui ao comentário. Irmãos, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Né? Aqui quando fala das bênçãos provenientes, está falando aqui das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ver especificamente as bênçãos apresentadas nos próximos subpontos aqui, duas informações são necessárias, né, que eu vou passar para vocês. Em primeiro lugar, o fato extraordinário de termos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas é o cumprimento pleno das promessas de Deus para aqueles que são obedientes. Então, a Bíblia diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, né? Está lá em Atos
capítulo 5, versículo 32, aqui é Pedro aqui falando, dando aqui a sua palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o povo ali, ele prega, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala que ele é testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, né? Que Deus concedeu aos que ele obedece. Então, para ter o Espírito Santo, tem que ser obediente. Tem pessoas que não obedecem, que andam de qualquer maneira e diz que tem o Espírito Santo, né? Andam falando de línguas, muitas vezes ensaiadas, e diz que tem o Espírito Santo. E com isso, muitos até enganam a muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, naquele dia, né, no dia do juízo final, vai se saber quem são as 5 virgens, quem são as 5 loucas, né? E em segundo lugar aqui que eu quero falar para você, amado, o que são bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais são dons, graças ou favores concedidos por Deus que transcendem aí o mundo material. Elas são diretamente relacionadas, à vida espiritual e à relação entre a pessoa e Deus, diferente aí de bênçãos materiais, como saúde, riqueza ou sucesso. As bênçãos espirituais, amados, elas estão focadas no crescimento espiritual, na santidade, no fortalecimento da fé e na eternidade. Então, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso em Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. E isso significa que, por meio de Jesus, nós temos acesso a todas as riquezas espirituais que Deus oferece. Essas bênçãos, elas são evidências do cuidado amoroso de Deus por nós. E reflete aí sua vontade de nos moldar conforme a sua imagem, à medida, né, que obedecemos a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vai nos moldando, vai nos transformando em imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, justiça e paz. Justiça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Justiça e paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Como diz Paulo, né, aos Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus, queridos, é o âmbito onde Deus é reconhecido. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, só um momentinho. Então, o reino de Deus, ele é o âmbito onde Deus ele é reconhecido como governante supremo, certo? Em seu sentido mais amplo, inclui todos que professam fidelidade a Deus. Em sua realidade anterior, né, porém, é constituído somente dos que nascem, né, daqueles que nasceram de novo. A expressão ela é usada aqui com esse sentido mais restrito, né? Justiça. Justiça é o estado de ser declarado aí justo diante de Deus através da fé em Jesus Cristo. E isso é possível pela justificação, que é um ato de Deus em que o crente, por exemplo, é perdoado e aceito como justo, baseando-se no sacrifício de Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui implicações, né? Relação com Deus. Vamos lá. A justiça, queridos, ela nos coloca em um relacionamento correto com Deus, permitindo-nos viver em conformidade com sua vontade, como diz lá em Mateus 5 e 6. Transformação pessoal, né? Outro ponto também. A justificação leva à santificação, onde o crente é transformado pelo Espírito Santo, resultando em uma vida que reflete a justiça de Deus, conforme diz 1 Coríntios 6 e 11. Então, a palavra, né? Paz. A paz que vem de Deus é uma tranquilidade, veja só, uma tranquilidade interior que não depende das circunstâncias externas. É a paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses, né, 4, Paulo falando ali aos Filipenses 4, 7, e resulta da justificação e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Outra implicação aqui que eu quero trazer aqui é conflito interno e externo. A paz de Deus acalma nossos corações e mentes, mesmo em meio às dificuldades
ela nos ajuda a superar a ansiedade e o medo, como Jesus assegurou aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 27. Harmonia, amados, nas relações também, que nós queremos falar aqui agora, harmonia nas relações. A paz nos impulsiona a buscar a harmonia em nossos relacionamentos, né? Promovendo aí a unidade e a compreensão entre irmãos em Cristo. As bênçãos espirituais de justiça e paz, elas são fundamentais na vida do cristão. Elas não apenas nos garantem um relacionamento correto com Deus, mas também nos transformam e nos capacitam a viver de maneira que glorifique a Ele e beneficie aos outros, né? Ao vivermos aí em obediência a Cristo, cultivamos a justiça em nossas ações e a paz em nossos corações, né? Refletindo a luz de Cristo e em um mundo que tanto precisa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos aqui para o terceiro subtópico e o último, né? Alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria no Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia ela enfatiza que a verdadeira alegria é encontrada em um relacionamento pessoal com Cristo, ok? Então, Jesus ele declarou em João capítulo 15, versículo 11, estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Isso demonstra que a alegria de Cristo é a fonte da nossa plenitude. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem Paulo lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, para que o Deus da esperança os encha de toda a alegria, a plenitude de toda a alegria e paz na sua fé. Aqui a alegria, amados, ela é apresentada como uma bênção, resultando da confiança em Deus e da obra do Espírito Santo em nossos corações. Ok? Deu para vocês entenderem aqui? Implicações práticas que nós vamos trazer aqui, né, da alegria espiritual. Irmãos, cultivando a alegria, né, falando aqui sobre cultivar a alegria. A alegria deve ser cultivada através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes também, né? Por exemplo, como diz lá em Filipenses 4:4, nos exorta, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a prática da gratidão e do louvor é essencial para manter essa alegria viva. Ouça isso no nome de Jesus. Então, alegria na comunidade também é outro ponto muito importante, né? Ter alegria na comunidade. Em Romanos 12, versículo 15, nós somos instruídos a alegrar-nos com os que se alegram. Então, a alegria não é apenas um sentimento individual, não. É coletivo, tem que se alegrar com os que se alegram. Mas também uma experiência coletiva. Ela não é apenas, né, individual, mas é também coletiva. Celebrar junto, compartilhar testemunhos e apoiar uns aos outros em tempos de necessidade fortalece a alegria coletiva da igreja. Tem pessoas que se isolam, né? Tem pessoas que às vezes se alegra, às vezes se entristece, mas passa tudo sozinho. Irmãos, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Devemos estar todos juntos. A Bíblia diz para nós confortar os irmãos com esta palavra, uns aos outros com esta palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos, amados, estarmos cada dia buscando e nos alegrando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só uma pausa aqui, deixa eu tomar uma aguinha e já retornaremos. Bom, vamos lá. Para a conclusão, né? Vamos estar concluindo aqui, já faz uma hora que nós estamos aqui falando, mas vamos aqui para a conclusão. Irmão, nessa lição nós estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra. Permanece aí, né? Permanece o mesmo. Então, esse princípio aí, a obediência, permanece o mesmo, né? Não mudou. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo.
Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que o profeta Samuel, ele concluiu. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer, veja só, falando de obediência, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, né? Você vai ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, a desobediência é uma escolha, né? Uma opção, mas as consequências são inevitáveis. Está escrita, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Né? Então não é bem melhor? Então, aquilo que o homem semeia, ele vai ceifar, queridos. Se na desobediência, vai ceifar coisas ruins. Ouça isso no nome de Jesus. Está escrito lá em Gálatas 6, versículo 7. Assim, quem semear a obediência a Deus, colherá os gloriosos resultados das promessas e bênçãos dos céus. Mas quem optar pela prática da desobediência, com certeza, colherá muitas maldições. É o que diz lá em Deuteronômio 28, né? Sobre as bênçãos e as maldições. Irmãos, não compensa zombar de Deus, não compensa desobedecer. Você pode escolher o caminho que você deve andar, mas você não pode escolher, você não vai ter direito de escolher as consequências, né? Se você plantou vento, vai colher tempestade. Se você plantou cacto, vai colher espinhos, e por aí se vai. Ouça isso no nome de Jesus. Então, obedecer a Deus, amar o próximo e andar, né, na comunhão de Deus. Isso é muito importante para que você possa transbordar de alegria e que a sua alegria seja completa em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados. Até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, estaremos aí de volta trazendo mais uma aula para vocês. Aqui é o final desta aula 4, né? Promessa e obediência. E a aula 5 vai ser a promessa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. São 13 aulas aí com maravilhosos tópicos que nós estaremos aí discorrendo cada semana aí, aprendendo um pouco mais com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Que Deus abençoe e até a próxima. Você que ficou até o final, né, desse vídeo, se inscreva, dê o seu like e deixe seu comentário aí para que nosso canal possa estar sendo divulgado aí para muitas pessoas de outras nações também, em nome de Jesus Cristo. Amém.